Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa, mais uma edição desse programa feito por jovens, para jovens, os dias da minha mocidade. Esse encontro semanal que a gente tem, que é bom, não é? É bom que a gente conversa, é bom porque a gente trata de assuntos que são do interesse dos jovens. Aliás, eu já vou adiantar aqui que o tema de hoje é um tema muito interessante. E você sabe que nesse novo formato a gente faz 2 programas sobre o mesmo tema, ou seja, a gente começa hoje e termina na semana que vem. Então você já fica ligado para assistir o de hoje e já coloca na sua agenda para não perder da semana que vem, você sabe disso. Muito bem, os dias da minha mocidade começam agora e agora você vê quem são as pessoas que estão presentes aqui no estúdio, um monte de gente bonita. Vou começar cumprimentando meu companheiro aqui, jovem pastor Marcelo Ferreira. Paz do Senhor, Marcelo. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor todos que estão conosco, todos os jovens. Uma alegria estarmos juntos. Amém. É uma bênção. Minha colega Andréia. Andréia, vou dizer uma coisa para você, tá? Todo mundo gosta de fazer a Andréia. A pergunta que a gente faz é a seguinte: quem vai ser a Andréia hoje? Aí às vezes é a Raíssa, às vezes a Nini, às vezes a Karina. São que fazem a Andréia. Então hoje é a original. Andréia, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Marcelo Ferreira, a todos que estão nos assistindo e aos nossos queridos jovens que estão aqui. Isso. São de onde, Andréia? Vieram da grande, a maioria, a maior parte, os 4 de Grande Vitória, né, da Grande Vitória. Mas temos aqui um de Minas Gerais, do meu estado querido. Então tem muito mineiro por metro quadrado aqui hoje. É o Kaique Ribeiro aqui de Veneza, Minas Gerais. Isso, glória a Jesus. Muito bem. Que veio prestigiar, né, o nosso Andréia, nosso mas me programa. Fala sobre o tema do programa de hoje. Sim, o tema do programa que trouxe bem o Marcelo diferente. Aqui hoje? É sobre os 4 temperamentos, né? Opa. E estes 4 temperamentos, só para já começar a dar spoiler, que o jovem gosta dessas palavras, né? A gente vai falar sobre o sanguíneo, o colérico, melancólico, fleumático, são estes 4 nomes, Isso. né? Que hoje a literatura eu vou descobrir o que eu sou. Estuda. Eu quero saber também se alguém vai fazer uma análise sobre mim aqui até o final do programa. Você vai se achar aqui hoje. Vou me achar. Vamos nos encontrar hoje aqui, né? Mas vai ser um programa gostoso, bem interessante. Eu acredito que vai ser uma bênção para os jovens e também a todos aqueles que não são tão jovens e que também estão nos assistindo. Vão ficar mais jovens. Aliás, esses dias eu encontrei uma senhorinha no Manaim, ela veio e me deu um abraço que não perde tá certo? Um programa desse dos jovens. Eu sou jovem, eu assisto o programa. É isso mesmo, minha irmã. Eu sempre digo, a juventude está na cabeça. Então vai lá, Andréia, toca o barco. Eu vou fazer a primeira pergunta, para deixar os jovens mais tranquilos, que eles ficam um pouco nervosos, né? É fácil, só a gente começar a falar. Pastor Marcelo, sobre os 4 temperamentos, na palavra do Senhor, nós conseguimos encontrar servos com esses 4 temperamentos? Sim, nós conseguimos. Na verdade, para você identificar um personagem bíblico, qual o temperamento dele, é mais fácil aqueles personagens bíblicos em que a palavra fala muito sobre eles, conta muito da história deles e da pessoa mesmo, que aí você consegue, pelo comportamento, pelos fatos, identificar. Quando se fala muito pouco sobre ele em si, é muito difícil. Mas tem aquelas classificações já clássicas, muito consolidadas no nosso meio. Paulo é colérico, Moisés é melancólico, Abraão é fleumático, Pedro é sanguíneo. Mas sabe, Josias, o que mais dificulta... Todo mundo quer identificar, às vezes, meu pastor é qual? Meu pai... O que dificulta, às vezes, Andréia, é porque na igreja, os servos, eles foram batizados com o Espírito Santo e foram transformados. Então você tem o homem natural e você tem o homem espiritual. Então você tem um colérico natural, é uma coisa. Agora esse colérico, depois que ele passou pelas mãos do Senhor, que ele foi batizado com o Espírito Santo, que ele teve um novo nascimento, ele agora é uma outra criatura, não é tão fácil identificar. Porque você tem muito do Senhor na vida dele. Então, eu vou tentar dar um exemplo bíblico. Você pega o apóstolo João, antes do batismo com o Espírito Santo. Jesus chamou João de filho do trovão. Você imagina como é que João devia ser, né? Um trovão é uma coisa que assusta, barulhenta. Quando Jesus está indo para Jerusalém e passa por Samaria, e os samaritanos não quiseram receber o Senhor, João falou assim: Senhor,
manda que oremos para que caia fogo do céu e queime todos eles. Ele queria queimar todo mundo. Era um trovão, o homem. Depois que ele se converte, né, Josias, ele vai virar, imagine só, o filho do trovão se transformou no apóstolo do amor. E as cartas de João, meus filhinhos, perdoe, e se puder, perdoe mais ainda, e se perdoa, o homem do perdão. Então, essa é a transformação. Você pode pegar, às vezes, um colérico, como Paulo, colérico nato, o colérico tem uma característica, ele não gosta de contato físico, ele é muito prático. O colérico não é meloso, de ficar dando beijo e abraçando, de pegar e apelido, tituca, né? Essas coisas. Não é, mas você vai pegar um colérico nato como Paulo, quando vai se despedir dos anciãos em Éfeso, ele abraça e chora juntos. Mas ali era o quê? Era o Espírito Santo nele. Eu até usei uma expressão, Josias, às vezes faz sentido. Quando você é batizado com o Espírito Santo é uma pessoa. E ele passa a estar agora em você. Então são duas pessoas. Ora é você, o homem natural, ora é ele. Então aí a pessoa vê o Espírito Santo operando em você, será que é ele? Não, às vezes é o Espírito Santo. São coisas que o Espírito Santo acrescenta. Então essa transformação ela é maravilhosa e dificulta às vezes identificar. Lógico que, sempre me encerrando, quando você convive no dia a dia com a pessoa é mais fácil. Quando você vê a pessoa ali sendo usada na igreja, nas mãos do Senhor, tem muito do Espírito Santo ali. Agora, quando você vai para o dia a dia, aí você tem mais facilidade. É interessante que é por isso que chama conversão. Quer dizer, você está numa direção e você vive uma conversão, você muda essa direção. Tem que ter transformação. Exatamente. Para haver salvação, né? O Espírito Santo tem que ter transformado de alguma maneira. Agora, eu vou contar uma coisa que eu vi quando era criança ainda. No Nordeste, você tem uma realidade, sobretudo no sertão nordestino, onde terra de Lampião, aquela coisa, aquela turma, né, que, enfim, e se converteu na nossa igreja um cidadão que já tinha sido preso porque tinha alguns crimes, né, que ele tinha cometido, inclusive de tirar a vida de outras pessoas. E ele se converteu, enfim. E um dia ele foi sair para fazer uma evangelização. Eu vi o pastor Jonas contar isso aí. E eu nunca me esqueci. Também não tem como esquecer. E ele foi fazer uma evangelização e na hora que ele entregou o convite, aquela palavra de esperança, né, que a gente já usa há décadas, que ele entregou o convite, uma pessoa, o cidadão, muito grosseiramente, rasgou o convite na frente deles. Não, eu não quero isso aqui, esse negócio de crente e tal. E esse irmão nosso convertido deu um glória a Deus. Glória a Deus. E aquela pessoa, mas glória a Deus? Eu acabei de rasgar o convite na sua frente. Você não é por muito menos que isso, eu já matei 35. Entendeu? E Deus me libertou e o camarada correu. Porque ele viu o risco que ele estava correndo. Dá que o velho homem dá uma voltada, dá uma ressuscitada. Mas vamos seguir, André. Ele estava cheio do Espírito, né? Acabamos de aprender aqui, transformado. Glória a Jesus, né? O livramento que essa pessoa teve. E ele ficou alegre, né? Porque a reação seria outra. Amém. Agora eu vou chamar a Isabel. Isabel, fala pra gente seu nome completo, o nome do pastor e de qual igreja você é. Pai do Senhor, meu nome é Isabel Venturim Rosa, eu sou da Igreja da Praia do Canto, do Ministério do Pastor André. A minha pergunta é sobre o temperamento colérico. O colérico ele é conhecido por ser definido, líder e tem o seu defeito como a impaciência. E como podemos controlar esse temperamento forte? E o colérico ele se mostra ser definido e impaciente ao mesmo tempo. E como podemos deixar o agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas? Isabel, a Isabel é filha do Dudu Rosa. Ah, é? Que coisa boa. Tem muito tempo já, eu acho, né? Olha, ela está perguntando sobre o colérico. Olha, a pessoa de temperamento colérico é uma pessoa que você aprende muito com ela. Quem convive com o colérico, você vai aprender muito, porque é uma pessoa de objetivo. O colérico é uma pessoa que coloca, inclusive, os seus projetos acima de qualquer pessoa, acima de qualquer imprevisto. É uma pessoa que tem
uma disposição muito grande, é um realizador, é um empreendedor nato, é um homem de projetos. Por isso que uma coisa assim que define muito um colérico, ele tem que estudar hoje. Se ele está afim de estudar, ele vai estudar. Se ele tiver com dor, ele vai estudar. Se ele tiver com preguiça, ele vai estudar. Se ele tiver alguma coisa a fazer, ele vai estudar. Ele põe o objetivo dele acima de tudo. Então, esse é o colérico. Então, você conviver com uma pessoa dessa, você aprende muito. Ele te empurra muito para frente. Qual é o grande desafio do colérico? Não é só a impaciência. É que o colérico geralmente é uma pessoa muito dura. Ele é uma pessoa inflexível. E o colérico, ele é uma pessoa crítica. Ele é uma pessoa crítica. E ele coloca as metas acima das pessoas. Então, ele não tem nenhuma dificuldade de descartar pessoas pelo objetivo dele. Ele não tem. E ele julga muito. Ele define pessoas muito. Não é por slogan, né? Ele põe um nome na pessoa. E tudo isso, essa dureza, ser crítico, ser inflexível, ele é muito dominador. Ele é autoritário, o colérico. Então, com isso, ele acaba que ele machuca muitas pessoas. Entendeu? O colérico é aquela pessoa que você tiver perto dele, você vai aprender muito, você tende a crescer muito com ele, mas não é fácil conviver. Por causa de tudo isso. De ser controlador, de ser dominante. O colérico, por exemplo, tem uma coisa, ele é autossuficiente. A pior coisa do colérico, o maior castigo na vida dele, é ter que depender de alguém. E Paulo era um colérico. Paulo, o que ele fazia? Depois, quando ele foi ser pastor, ele fazia tendas. Por quê? Para não precisar pedir dinheiro a ninguém. Ele fala na carta aos Filipenses, nunca tive que pedir nada a ninguém. Isso é do colérico. Ele não quer depender de ninguém. Não, ele quer tocar. Só que ele, por essa dureza, inflexível, por julgar muito, por taxar as pessoas, ele fere muitas pessoas. Esse é o desafio dele. O que seria o grande desafio, Isabel, do colérico? Aprender a ouvir. Entendeu? Aprender a ser mais misericordioso. Aprender o valor do ser humano. Lógico que ele tem que ter os seus projetos, que é um Paulo da vida. Por isso, quem é que fala de alvo na Bíblia? É um colérico. Sigo para o alvo. O colérico é alvo. É o alvo dele. Mas saber que o ser humano tem valor, aprender a julgar menos, aprender a ouvir mais. E qual é a grande bênção que nós temos? É que, vamos voltar de novo, que o grande tema nosso é o Senhor, né, Josias? É que um colérico, quando ele passa nas mãos do Senhor, é algo extraordinário. Porque o Senhor é esse olheiro que vai pegar o que é bom e vai usar e vai aperfeiçoar. Você vai pegar um Paulo que é esse colérico e vai ver, por exemplo, Paulo quando escreve para a carta à igreja dos Gálatas, ele fala assim, filhinhos, de quem de novo eu sinta dores de parto. Isso não é uma expressão de um colérico natural. Uhum. Não é. Quando ele escreve a outra carta, fala assim, escreva-vos com lágrimas. Isso não é do colérico. O colérico vai ficar chorando. Uhum. E se for chorar, não vai contar para ninguém, muito menos uma carta, para todo mundo ficar sabendo. Mas o que é isso? Isso é um colérico batizado com o Espírito Santo. Isso é um colérico que caiu na mão do Senhor. Então, esse é o grande mistério e o grande segredo nosso. É passar pelas mãos do Senhor, que retém o melhor, e o resto ele trabalha. Glória a Deus, trabalha o homem, transforma o homem, é extraordinário. Molda o homem, e é isso mesmo. Pessoas que, o pastor Dodge dizia, né, tem gente que Deus salva que eu não salvaria, né, porque ele promove essa mudança, essa transformação. E esse, né, Josias, é o maior milagre que existe. João, importa que ele cresça e eu diminua. Você pegar um colérico, que é uma pessoa, por exemplo, um colérico tem muita dificuldade de ouvir as pessoas. Você encontra um pastor colérico, sentado no banco, ouvindo uma ovelha durante 15 minutos. Isso é um milagre. Ali é um milagre aos olhos. Isso é o que o Espírito Santo faz com o homem. Às vezes tem gente da igreja que chega, pastor, o senhor tem um tempinho? Não, eu tenho um tempão. Pode conversar, não tem problema. Até agora eu não me achei como colega, mas vamos lá. Vamos seguir. Marcelo, agora a pergunta vem de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Agora é em entendeu? castelhano. É em castelhano.
E quem vai perguntar é a nossa irmã jovem Sara Abigail Aparício Luna. Ela, como eu falei, da Igreja Central, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Aliás, a obra na Bolívia, ela tem prosperado muito, deixa eu ter dado uma bênção ali aos nossos irmãos. Então, da Bolívia, fala, jovem. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Sara Abigail. Eu sou da Igreja Central de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, do Ministério do Pastor Juan Mariscal. E eu gostaria de saber qual é o ponto fraco e o desafio que apresenta cada temperamento. A paz do Senhor. Obrigado, Sara, por sua participação. Um grande abraço a todos os nossos irmãos aí na Bolívia. E aí, Marcelo, ponto fraco e desafio? Olha, eu acho que o primeiro ponto importante esclarecer é que não existe um temperamento ruim e um bom. Aí esse é bom e esse é ruim. Não, todos têm pontos bons e têm pontos de desafios. Então, essa é uma observação importante. Eles, no final, eles se completam nas suas qualidades. E outro ponto que eu acho importante também esclarecer, Josias, é que, lógico que há algumas pessoas, um grupo menor, uma linha menor, acha que cada pessoa tem um só temperamento. Mas a grande maioria entende que todo mundo tem, dos 4, um temperamento dominante. E pode ter traços de outros temperamentos. Então, às vezes, geralmente todo mundo tem um que é dominante, aquele que prevalece mais, mas você pode ter traço de um, de dois, até de mais, até de todos. Uhum. Por isso que algumas pessoas é até mais difícil identificar, porque ele tem traço de todos, às vezes. Mas agora, voltando à pergunta dela, qual o ponto fraco? Não sei se é essa expressão, né? Qual o desafio de cada um? Já até falamos do colérico. Olha, o que eu diria, seja de todos eles, eu vou dizer a solução, a gente fala do ponto fraco, porque depois vamos falar dos outros também. A solução está em Gálatas capítulo 5, que é o fruto do Espírito. Em relação aos pontos fracos, lá em Gálatas 5, Paulo vai escrever por revelação sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito está muito ligado a temperamento. O fruto é um só, é no singular. O fruto então, por quê? Porque é um Espírito só que opera. Mas ele tem 9 facetas. Das 9 facetas do fruto do Espírito, alguns, eles são para o seu relacionamento com Deus. Por exemplo, fé. Relacionamento com Deus. Tem alguns que é para o seu próprio, para você particularmente, paz. A paz que Deus te dá, independente das circunstâncias. Alegria é também para o seu próprio desfrute. Você tem uma alegria independente das circunstâncias. Mas o restante, todas as demais características do fruto do Espírito estão ligados ao seu convívio com os outros. Olha só, mansidão, paciência, temperança, domínio próprio, bondade, longânimo, tudo está ligado ao seu relacionamento com o próximo, na igreja, no trabalho, em casa. Então, um servo, todos nós temos os nossos temperamentos com as nossas fraquezas, como foi feita a pergunta. Ele precisa buscar o fruto do Espírito. Ele precisa ter essa mansidão, seja qual for o temperamento dele. Não é verdade, Josias? Essa mansidão, esse domínio próprio nas suas reações, essa paciência, essa bondade, esse longânimo. Que vem uma coisa que às vezes não é bom. Às vezes pega um servo cheio do Espírito Santo, cheio de dons, cheio de graça, mas não tem domínio próprio. Uma pessoa estourada, não é bom. Uhum. Não é bom. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Daniel, quantas vezes você viu na madrugada alguém levantar e fazer oração por isso? Senhor, me dá fruto do Espírito. Você nunca ouviu? Nunca ouvi. A gente ora por dons espirituais, a gente ora por emprego, a gente ora para casar, a gente ora por ministério, a gente ora por revelação, a gente ora por mensagem. Quase ninguém ora pelo fruto do Espírito. Quase ninguém busca isso. E faz uma diferença imensa no seu convívio, no seu trabalho, no seu casamento, no seu namoro, na igreja. Você ter o domínio próprio. Quer dizer, o que é o domínio próprio para a pessoa entender, né, José? No sentido, porque é o Espírito Santo dominar o seu temperamento. É extraordinário.
É o Espírito Santo dominar o seu temperamento. É uma paciência, não é uma paciência da sua natureza. É uma paciência que Deus coloca em você. Que Deus... Quer ver um exemplo? A Bíblia fala assim: e Moisés se tornou o homem mais manso da face da terra. Mais manso. Mas foi esse Moisés que matou egípcios à mão, sem armas. Quando ele viu o egípcio batendo no outro, ele pegou a Bíblia fala que ele matou sem armas. O homem que é capaz de matar um outro só com a mão é uma pessoa extremamente violenta. Você vê que ele deu uma pancada na rocha, quando ele perdeu a comunhão. Mas quando Deus deu tanta mansidão a ele, que esse homem violento se tornou o homem mais manso da face da terra. Então, acho que até fica aqui um alerta para todos nós, orar um pouco por isso, né? Isso, é muito importante. Orar um pouco por isso. E essa referência que você trouxe aqui de Moisés, ela é muito interessante, porque há outros momentos em que você vê claramente que ele estoura e volta ao passado. Exatamente. Aliás, a própria questão do egípcio, né, que ele matou, quer dizer, é o homem velho que precisa ser tirado de nós, mas ele enterrou sobre a areia, e sobre a areia aparece fácil. Não foi a libertação completa. Não foi a libertação completa, né? E me permita fazer até um alerta em relação à questão de... Nosso assunto hoje aqui é temperamento. Olha, infelizmente isso. Hoje tem casamentos que se acabam. Não é porque teve um pecado. Não é porque houve um problema, um fato, houve uma violência. Temperamento. Pessoas que não têm controle do seu temperamento. E vai desgastando, daqui a pouco acabou. Foi o temperamento. Por quê? Porque falta o fruto do Espírito. Muitos vão lembrar aqui agora, pessoas, né, Luiz, altamente competentes, inteligentes, um profissional assim, de mão cheia, mas onde passa para trabalhar, dá problema. Yeah. Ninguém aguenta. E aquela frase do RH, não, olha, a gente queria que você ficasse, você é um funcionário extraordinário, mas ninguém aguenta mais. E isso serve para a igreja, que às vezes você é um servo, você é usado, você tem uma bênção do Senhor, mas se você não tem uma bênção no seu temperamento, você cria mais problema na igreja que resolve. Uhum. Então, fique o alerta, vamos buscar todos nós, quem está ouvindo, vamos orar um pouco por isso. Quem sabe um dia você vai ouvir na madrugada, Senhor, nos dá fruto do Espírito. Muito bom. Andréia, vamos seguir? Sim, vamos seguir com os jovens aqui no estúdio. O Lucas agora vai se apresentar, Lucas. A paz do Senhor Jesus, Andréia. A paz do Senhor Jesus, pastor Marcelo, pastor Josias. Amém. O temperamento fleumático está associado a pessoas mansas, tranquilas, pacíficas. Jesus até fala sobre os pacificadores. Então, como que nós podemos colocar as pessoas de temperamento fleumático no seu cotidiano, buscar essa paz sem cair da passividade, da indiferença, conforme Paulo fala na carta de Romanos, capítulo 12, versículo 18. Tende paz com todos os homens. O fleumático é um dos mais queridos, né? Obrigado. Provavelmente é o meu. André, alguém começou a se encontrar no programa, hein? Eu sabia que eu recebi uma bênção. Não por acaso a parte boa, né? O fleumático, ele é amoroso, ele é ouvinte, ele é um bom ouvinte, ele é um bom conselheiro. O fleumático é uma pessoa de grupo, ele é uma pessoa boa para ter em grupo. O fleumático é um pacificador nato. O fleumático não é um homem de guerra. Onde tiver sem problema, ele é que vai tentar pacificar com todo mundo. O fleumático é aquela pessoa no trabalho, na igreja, que se dá bem com todo mundo gosta dele e ninguém fala mal dele. Esse é o fleumático. Os pastores fleumáticos, geralmente, eles são muito amados. São apacentadores. Geralmente, para quem conheceu, né, o pastor Dodge era um fleumático nato, assim, né? Os pastores fleumáticos são muito amados, porque eles são apacentadores, porque eles ouvem, são amorosos. Qual é o grande desafio do fleumático? Por ele ser muito pacificador, um diplomata de natureza. Ele tem muita dificuldade de falar não. Ele tem muita dificuldade de contrariar. Porque ele não é um homem de guerra. Ele não é um homem de confronto. Isso não faz bem na natureza dele. Então, um exemplo aqui,
Assim, perfeito. Abraão era um fleumático. Sara falou para ele ter um filho com a escrava. Ele sabia que tinha uma profecia. Para não ter problema. Fez. Esse é o fleumático. Criou um problemão. Está hoje Ismael jogando bomba em Isaac até hoje, lá no Oriente Médio. Porque ele não consegue. O Senhor falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ló era parente dele, era sobrinho, quis ir junto. Ele deixou. Porque ele não conseguia dizer assim, meu sobrinho, você não pode ir. Ele não consegue. Eles são bons. Mas a bondade, às vezes, nas coisas do Senhor, vira fraqueza. Não é verdade? Quando dá um problema... Olha o que é o fleumático, André. Dá um problema dos pastores de Abraão com Isaac. Esse é o fleumático. De Abraão com Ló. Dá uma brigaiada e fala assim, Ló, vamos ter que separar. Faz o seguinte, você escolhe para onde você quer ir. Quer ir para o norte, eu vou para o sul. Você quer ir para o sul, eu vou para o norte. Um colérico chega assim, ó, Ló, é o seguinte, deu problema, você vai para cá, eu vou para cá, é assim. O colérico chegava e resolvia tudo. Não, o objetivo do fleumático é não ter problema, guerra. Meu filho, escolhe. Aí o que Ló escolheu? Aparentemente, no melhor lugar, ele ficou com o pior. E aceitou. Você vê quando Sara manda ele mandar Ismael embora. Ele não mandou. Vou mandar. Ele não consegue chamar o menino, assim, você tem que corrigir. O fleumático tem muita dificuldade de corrigir os filhos, às vezes. Ele dá muito amor, mas tem dificuldade. Então esse é o grande desafio. E isso na vida espiritual é muito perigoso. Porque há momentos na sua vida espiritual que você tem que dizer não. Você tem que se posicionar. Porque senão, olha o prejuízo que ele trouxe casando, tendo um filho de Ismael. Uhum. Né? Olha o prejuízo que ele teve levando Ló. Olha de novo aqui o fleumático. Abraão vai para o Egito e, para não ter problema com o faraó, falou que Sara era irmã dele, não era esposa. Para não ter problema com o negócio. Deu um problemão. Então, o fleumático acaba tendo grandes dificuldades, até espirituais, por não dizer não. Ele tem que dizer não. Então, quem é fleumático que está assistindo, aí vem de novo a operação do Senhor. Como é que o Senhor cuida da gente? Ele tinha que mandar Ismael embora, ele não ia mandar, só que se ele não manda Ismael embora, hoje não existia Israel, não chegava a Jesus, porque Jesus é da descendência, porque Ismael ia matar Isaac. Aí eu só chego à noite e falo assim, você vai mandar embora. O que será foi do Senhor, e você vai mandar embora, que tem que mandar. Ele obedeceu. Então o Senhor ajuda, né? O Senhor fala, o Senhor dá graça. Dirige, orienta. Então, às vezes você vai pegar um fleumático na igreja, falando não, e decidindo, você fala, será que é um fleumático? Ali é o Espírito Santo na vida dele. Como é que o Senhor faz diferença, né? Na nossa vida, né? Simples como as pombas e prudente como as serpentes. Exatamente. Né? A gente tem que viver esse equilíbrio das duas coisas. Eu tenho um exemplo do pastor Dodge que eu queria contar para os jovens aqui. Acho que todos conheceram o pastor Dodge, acho que todos mais ou menos. Acabou a reunião de presbitério, Andréia. Aí tá descendo, aí tá lá na calçada já, aí um dos pastores estava na reunião falou assim, pastor Dodge, vão comigo, que eu te deixo em casa. Veja como é que o fleumático não gosta de dizer não. Pastor Dodge, vamos comigo, que eu deixo você em casa. Falou, sim, eu só vou ter um problema. Que assim que você me deixar em casa, eu vou ter que retornar ao presbitério para pegar meu carro. Só para não dizer não, eu tô de carro. Não, eu tô de carro. Não é verdade? Não, típico do pastor Dodge. E aí todo mundo começou a rir, porque uma característica do fleumático é um humor natural. Quem conhece fleumático, ele tem um humor muito natural, muito criativo, muito inteligente. E nos casos deles. Ai. André, vamos continuar com os nossos jovens. Sim, agora o Daniel vai fazer a pergunta dele. Se apresenta também. Eu sei que você já é bem conhecido aqui, já veio em outros episódios, mas pode fazer a sua apresentação. Paz do Senhor, meu nome é Daniel Neri, eu sou da Igreja da Enseada do Suar, meu pastor é o pastor Sérgio. Eu queria fazer uma pergunta direcionada para os sanguíneos, né? Aqueles que têm um temperamento dominante, que é o sanguíneo. Normalmente a gente sabe que esse tipo de pessoa costuma ser mais comunicativa, mais extrovertida, às vezes pode falar
algo assim, sem pensar, né? Às vezes pode falar mais do que deve, às vezes também ele pode se empolgar um pouco, pode ser convencido facilmente. Quais são os desafios aí que um sanguíneo enfrenta? Como que ele pode enfrentar isso, pastor? O sanguíneo é aquele que é coração puro. O sanguíneo é pessoa muito emotiva. O que ele pensa, ele fala. O sanguíneo chegar na roda de pessoas, geralmente é o mais falante. É o que conta história, é o que conversa, é muito emotivo. O sanguíneo tem uma característica muito crédulo. Ele acredita nas pessoas. Se você quer contar, ele acredita, ele é emotivo. E se você começar a contar uma história para ele aqui agora, triste, capaz de ele chorar. O sanguíneo é aquela pessoa que geralmente quando assiste, chora no filme. Na primeira cena tá chorando. Então, o sanguíneo, o que é uma qualidade, mas que às vezes é perigoso, Daniel, o sanguíneo é muito otimista. Ele é otimista e ele é um pouco simplório. Para ele tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Ele pensa que ele é um livro aberto. Ele não esconde nada. Tudo que ele pensa, ele fala. Por isso que todo sanguíneo é um bom vendedor. Porque ele põe emoção. Se você pegar um sanguíneo e colocar para vender um copo, ele vai pôr, esse copo não sei o quê. Por exemplo, você não pode botar um sanguíneo para vender uma caixinha de som com pendrive. Você não pode, porque ele não sabe nem ligar aquele troço. Não. Eu acho que você não é sanguíneo, não. Não. Não sou. Se você está na empresa... Pelo menos a partir desse referencial adotado, eu sei que não sou. Você está na empresa e você vai contratar vendedores, representantes, ou alguém para representar a sua empresa, por que você se aconselha a você contratar um sanguíneo? Porque ele vai falar com emoção. Ele vai falar daquele negócio que vai mudar a sua vida. E ele acredita mesmo, tá? Agora, qual o grande desafio do sanguíneo? Porque ele é impulsivo. Ele age muito na emoção. E isso dá muito problema. É muito comum, não estou falando que todo mundo, você encontrar por aí sanguíneos endividados. Ele sai fazendo, vai dar tudo certo, ele é otimista, e ele acaba de assistir uma reportagem de um restaurante que deu certo, vou abrir um restaurante, e meu amigo abriu um restaurante, minha esposa... Compra a franquia logo. Compra a franquia, e tudo vai dar certo. Na história dele, ele chega em casa, tudo vai dar certo. E aí gosta de dar erradas, então é muito impulsivo. Então, um exemplo assim, eu acho que Pedro, o tanto de encrenca que Pedro arrumou. O homem lá perguntou, Pedro, o teu mestre paga imposto? Paga. E Jesus estava dentro da casa. Aí quando ele saiu, aí falou assim, e Jesus lhe antecipou, falou assim, Pedro, o que te parece? Quem paga imposto, os servos ou o filho do rei? O filho do rei tem que pagar imposto? Não, foi só. Aí ele criou uma dívida, né? Uhum. Então, com o Senhor veio andando sobre as águas, todo mundo ficou no barco quietinho. Ele disse, o Senhor também estava andando, aí afundou. Então você vai assim, né? Eu vou para Jerusalém, não vai não, sai para trás de mim, Satanás. Então é a pessoa muito impulsiva. Então qual o conselho assim, mais importante para um sanguíneo? Consulta o Senhor. Não vai na emoção. Enganoso é o coração do homem. Consulta o Senhor direitinho. Né? Pergunta se é para fazer. O sanguíneo tem que estar sempre ou ter pessoas em volta dele que vão ajudar nesse sentido. Eu acho que esse é o conselho. Assim, né? O assunto não tem como falar tudo, né, José? Mas acho que o grande conselho é esse. Consulta o Senhor, busca na direção do Senhor. Você viu uma diferença imensa de Pedro antes do Pentecostes para depois. Você vê, o soldado que era para poder Jesus, ele puxou a espada e arrancou a orelha do camarada. É emoção, porque ele queria proteger o mestre dele, era o Senhor dele. Você fala, Pedro, calma aí. Peraí, segura aí. Né? Mas depois do Pentecostes, você vê um outro Pedro, né? Totalmente sob o domínio do Senhor. Totalmente sob o domínio do Senhor. Nesses dias alguém chegou para mim e falou assim, esse ano eu vou comprar um carro em nome de Jesus. Eu falei, compra no seu. Porque se você não pagar, entendeu? Colocar o nome de Jesus é difícil. Então compra no seu. Aí o seu vai pro Serasa. É o Pedrão, né? Tá ótimo. Que tema interessante. Tá muito bom, muito gostoso. Mas a gente já tá caminhando pro final por causa do nosso tempo. E sempre no final a gente traz uma palavra de um pastor que gentilmente grava para nós uma mensagem, uma breve reflexão bíblica aplicando isso que nós estamos falando aqui
as nossas vidas, a vida do jovem. Hoje, a nossa participação vem de Honório Fraga, da Igreja Cristã Maranata do bairro Honório Fraga, em Colatina, no estado do Espírito Santo. E o pastor que vai trazer a palavra é o pastor Luiz Delfim. Então, fala, pastor. Olá, jovens, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder participar com vocês de temas tão importantes que vêm norteando a vida dos jovens desta obra, que são os conselhos do Senhor, que perpassam pelos campos da vida, desde o espiritual, o familiar, até o profissional. E assim eu gostaria de deixar com vocês aqui um texto que encontra-se na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A palavra regeneração, nesse texto, vem do termo grego original palingenesia, que é uma palavra composta de um significado espiritual muito profundo. Vejamos, palin significa novamente ou de novo. Genesia refere-se a nascimento, origem ou gênesis, de forma que esse termo pode ser traduzido como novo nascimento. Jesus já havia dito isso para Nicodemos quando disse que era necessário nascer de novo. Vocês, servos da obra redentora, estão passando por esta regeneração, por esta lavagem, por esta operação do Senhor que exatamente representa um novo nascimento. Nossos traços, até mesmo psicológicos, são regenerados, de forma que o Senhor traz equilíbrio entre os nossos comportamentos. Sejam quais forem as linhas que trazemos em nossa carga genética, a salvação nos conferiu um novo nascimento. Não estamos mais sujeitos à carne nem ao sangue, como Jesus ensinou a Pedro. Vivemos agora na revelação e no tempo de Deus. O Senhor mudou os nossos traços, a nossa genesia. Agora somos a sua imagem e semelhança, também no sentido espiritual. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Obrigado, Luiz, por sua participação. Um abraço grande também para os nossos irmãos aí em Colatina, aqui no norte do estado do Espírito Santo. Bom, a gente precisa encerrar, né? Tô me procurando ainda. Daqui para o próximo programa eu me acho. A gente precisa encerrar e na semana que vem a gente continua. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Paz do Senhor. Abraço, meu amigo. Abraço a todos. A paz do Senhor. Minha colega Andréia, a paz do Senhor Jesus. Você pode falar sobre a equipe de produção? Sim, eles são muito queridos, né? Muito. Sem eles, como poderíamos estar aqui, né? Karina, Nínive, Raíssa, Thalisson e também o Rafael. O nosso agradecimento e a todos a paz do Senhor. Amém. Para vocês jovens, a paz do Senhor Jesus. Semana que vem a gente continua, tá bom? Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar junto aqui com mais uma edição, concluindo esse assunto que nós começamos hoje. Você sabe, né? Não pode perder. Se você está nos assistindo pelo canal da Igreja no YouTube, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Deus abençoe. A paz do Senhor.